Vamos então dar aqui início. Hoje, aqui no nosso podcast Campo de Sonho, temos aqui Tomás, analista das seleções da Suécia. Tomás, agradecer pelo convite, pela disponibilidade de partilhar aqui um pouco a tua experiência e a tua visão sobre o futebol, o desporto que nós tanto gostamos, e agradecer-te imenso, porque eu sei que já estamos aqui há algum tempo e isso é sempre bom contar com a tua experiência e com o teu conhecimento, que acho que ajuda sempre todos. Não, o prazer é meu, João, e primeiro de tudo pedir desculpa pela situação anterior, mas infelizmente, ou neste caso felizmente, o meu filhote pregou-nos ali uma partidazita, e então, mas agora está tudo operacional, e então pedir desculpa por esse inconveniente. Mas tens pedido desculpa, primeiro está a família, está a saúde, por isso acho que não te preocupes com isso, que eu percebi perfeitamente. Tomás, a primeira questão que eu coloco é como é que surgiu esta paixão enorme que tens pelo jogo, para as pessoas também te conhecerem aqui um bocadinho, antes de começarmos a falar um pouco mais sobre a análise. Olha, João, é uma excelente pergunta para começarmos. Eu venho, portanto, a minha família é muito ligada ao futebol desde sempre. Portanto, o meu avô foi dirigente durante muitos anos, Vitória de Setúbal, Associação de Futebol de Setúbal também. Portanto, eu desde pequeno que me lembro de seguir com ele para o Vitória, ver ali treinos, estar de perto também com a equipa sénior naquela altura, que havia uma abertura que não existe hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito mais fechado, muito mais recatado, portanto as coisas não são como eram. Depois o meu pai também, sempre ligado ao futebol, sempre muito apaixonado. Foi treinador não muito tempo, mas eu acho que ele até tinha jeito para a coisa, mas depois não quis continuar. Portanto, foi muito por aí. E depois as coisas foram surgindo naturalmente. Eu fui jogando até conseguir. Também rapidamente percebi que não conseguiria jogar a um nível muito grande. E ali a última fase da curta carreira foi já muito observar o que é que os treinadores faziam, como é que se comportavam, o porquê de fazer as coisas. Muitas vezes questionar, mas será que fazendo aquilo estou-me a ajudar ou não me estou a ajudar a mim a poder ser se calhar um bocadinho melhor. E então foi muito por aí. Primeiro guiado pelo meu avô e pelo meu pai. Não que eles quisessem muito que eu tivesse ligado ao futebol durante toda a minha vida, mas realmente despontou ali um bichinho que hoje em dia ainda se mantém e está super vivo. Sim, já é uma tradição, algo que já vem também de gerações passadas. Tomás, como é que surgiu essa oportunidade? Falas um pouco do teu percurso, como é que chegaste aí à seleção das seleções, também para as pessoas perceberem aqui um bocadinho o teu percurso até o momento atual. Olha, eu comecei como muitos de vós, e portanto eu comecei nas camadas jovens a começar a treinar sub-7, naquela altura sub-5, sub-6, sub-7, até ao sub-12. Depois, aquilo coincidiu com a altura que eu estava a terminar o meu mestrado, e havia uma possibilidade de eu me candidatar a um programa de intercâmbio de professores a nível internacional. Portanto, optei por seguir aquela via, isto sempre tendo na cabeça que queria treinar cá fora. Como é que conseguiria? Achei que poderia ser daquela forma. Na altura fui colocado num sítio quase por trás do sol posto, no norte da Noruega. Portanto, eu não tinha capacidade de escolha naquela altura, ou seria ali ou não seria. Como não conhecia ninguém, enviei uns e-mails lá para os clubes ali da zona, em que depois me contactaram. Eu comecei na altura a jogar e a treinar, porque já jogava na altura, e então aquela foi uma forma de socializar e de também entrar ali em convívio com alguém. Pronto, e depois as coisas foram-se desenrolando muito naturalmente. Nós naquele ano conseguimos ser campeões, depois surgiu um convite mais abaixo de um clube de primeira divisão na altura,
Até lá estava naquela altura o Diego Rubio, que jogou no Sporting, que na altura saiu do Sporting e foi para lá. Depois outros convites, funções diferentes, coordenação, treino, scouting, portanto foi muito sempre por aí. Depois, mais tarde, o convite da Federação Portuguesa para desempenhar na Associação de Futebol de Setúbal. Uma experiência na Polónia, depois regressar à Noruega por breves meses, até que surgiu este convite da Federação da Suécia, o qual estou extremamente grato e a aproveitar ao máximo cada dia aqui com esta rapaziada. Top. Tomás, agora falamos um pouco também que funções desempenhas exatamente aí na Suécia também, para as pessoas perceberem que escalões, que se é masculino, se é feminino, para as pessoas também perceberem um pouquinho, porque também até eu tive essa dúvida, acho que é uma questão aqui pertinente. Certo, olha, nós somos 5 no nosso departamento de análise e nós vamos rodando por todas as seleções dependendo da prioridade durante a época. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós, por exemplo, se estamos a entrar numa fase de qualificação para um europeu, por exemplo, com os nossos sub-19, precisamos de ajuda de algum colega que nos trabalha ali alguns jogos para que nós possamos ter essa base de dados para depois podermos trabalhar com mais jogos. Portanto, vai dependendo muito da fase da época e da prioridade que damos a determinada competição que aí vem. Portanto, eu trabalho com as 6 seleções mais velhas, seja homens masculinos, mulheres femininos que estiveram agora no Campeonato do Mundo. Portanto, sub-21 masculinos, sub-23 femininos e depois as mais altas das seleções jovens, sub-19 feminino e sub-19 masculino. Portanto, essas são as 6 seleções que nós 5 trabalhamos. Depois, naturalmente, cada um segue com a sua seleção. Também vamos rodando, mas neste momento estou a seguir com a seleção de sub-19 masculina. Ok. Então não estiveste no Mundial? Não, nós fizemos a preparação do Mundial. Portanto, como eu estava a dizer, esse era o momento prioritário para nós. Portanto, ao nível de codificar jogos, ao nível de análise dos adversários e fazer o relatório antes do meu colega depois seguir para a Austrália, esse fomos nós todos como equipa, como grupo que fizemos e depois lá depois tínhamos o nosso colega que seguiu com a seleção e tínhamos também um treinador adjunto que fazia o trabalho em conjunto com ele. Mas, em termos de análise, qual é a importância que tu dás à análise do adversário no contexto de seleções? Porque sabemos que é diferente, mas qual é para ti a importância, sabendo que em termos de jogos não é jogos assim tão angulares? Sim, olha, nós damos uma importância grande. Agora voltamos outra vez à mesma questão das prioridades. Por exemplo, nós vamos ter agora um torneio 4 nações, agora na Dinamarca, com a Polónia e também com a Noruega. Damos relevância ao adversário, vamos perceber o que é que eles fazem, vamos perceber o que é que pode estorvar ali um bocadinho o que nós pretendemos fazer agora. Também definimos prioridades, que é a tal questão, se vamos para um torneio 4 nações, a minha análise ao adversário não vai ser tão detalhada como quando estamos a falar de uma qualificação para o europeu que será em novembro. Aí iremos muito mais ao detalhe, o foco será muito maior. Portanto, mais uma vez, definir prioridades e perceber o grau de profundidade que iremos ao nível da análise do adversário. Mas respondendo à pergunta, a nossa preocupação com o adversário é grande até para prepararmos os nossos jogadores para o que vão enfrentar e nós sabemos que os jogadores, estando mais tranquilos, a sua performance será naturalmente melhor. Claro. Tomás, numa seleção, isto eu quando digo seleções estou a falar sobre sub-17, sub-18 ou sub-17, não interessa as seleções, a questão que eu te coloquei, na preparação para o adversário, vocês veem só os jogos em termos de vídeos em termos, ou vão ver também live, jogos ao vivo do próximo adversário, como é que vocês fazem este planeamento?
Olha, fruto do tempo e da densidade de trabalho, não conseguimos ir ver jogos ao vivo. Quando é que vemos jogos ao vivo? Dentro do próprio torneio. Portanto, nesse tipo de situações temos essa capacidade. Agora, quando estamos pré-torneio, aí não, aí recolhemos material que muitas vezes nós temos aquela ideia de nas seleções é sempre fácil, mas nas seleções jovens é muito difícil encontrar jogos com qualidade no vídeo. Se vamos ao iScout, encontramos ali jogos com filmagens que muitas delas nem conseguimos perceber onde é que a bola está. Portanto, muitas vezes o que fazemos é recorrer a colegas das outras federações, contactar e depois diretamente trocamos os jogos. Portanto, pré-torneios sempre sem ser ao vivo. Depois, dentro dos torneios, sempre que podemos, vamos ver o jogo, vamos analisar, vamos gravar o jogo para depois fazer a análise a posteriori. Sim, isso é complicado. Já passei por essa situação em jogos aqui em Portugal, onde a visibilidade não é assim tão boa, ou quando já estava em clubes, ou agora recentemente quando acompanho jogadores e eles dão-me filmagens que são difíceis porque nós, e tu sabes também, nós analistas estamos a ter uma imagem um bocadinho mais ampla para conseguirmos perceber situações onde a bola não está e temos essa dificuldade. E acho que às vezes não é das pessoas, às vezes também é do campo que não tem condições. Outras vezes também é da pessoa que não tem tanta noção de que nós analistas gostamos. Eu lembro perfeitamente no Mundial, mas quando tive acesso ao Mundial aqui, onde é que foi o Mundial aqui? Eu não me esqueci, mas Mundial masculino, esqueci-me agora onde é que foi. O recente do Qatar. No Qatar, é isso. Eu recebi filmagens tipo aquelas estáticas, aquilo para ver o jogo, é espetacular. Como é que fazes a preparação do relatório para mostrar aos jogadores? Procuras mostrar tudo junto? Procuras dividir por fases? Fala-nos um bocadinho como é que funciona. Visto que aí às vezes, eu não estou a ver em termos de um torneio, mas quando tens aí tipo um jogo ou dois, é muito curto. Eles chegam muitas vezes em cima, muitas das vezes. Como é que vocês fazem esse planeamento essa semana para mostrar algo sobre o próximo adversário? Olha, João, normalmente o nosso procedimento eu gosto de fazer os 3 relatórios antes de irmos para o torneio. Portanto, eu apresento logo os 3 relatórios, porque normalmente são três adversários. Podemos ali ter um encontro com 2 equipas em que, portanto, temos 2 jogos, mas com a mesma seleção, e aí só precisamos de fazer um relatório naturalmente. Mas normalmente os torneios andam sempre à volta de 2 adversários, 3 adversários, e eu gosto de os fazer antes de seguirmos para o torneio. Portanto, é aí que eu apresento ao nosso selecionador, e aqui é importante nós percebermos um bocadinho a cultura sueca e a forma como é organizada a sociedade. Porque ao contrário de Portugal, em que nós temos as coisas muito por camadas, em que temos o analista que se calhar anda ali a roçar no chão, depois temos o treinador de guarda-redes, depois temos os adjuntos, depois temos o treinador principal, em que há uma hierarquia muito definida. Aqui na Suécia não é assim. Aqui na Suécia toda a gente é vista da mesma forma, toda a gente pode dar opinião e toda a gente pode interferir da forma como acha. Mesmo ao nível das chefias, funciona da mesma forma. Portanto, nós como analista temos muita autonomia para vir com soluções, para vir com possibilidades e mesmo alguma interferência dentro do próprio jogo e do treino. O que nos faz, por um lado, sentir bem, porque nos sentimos utilizados, porque nos sentimos integrados dentro da equipa técnica, e é uma sensação interessante para quem está nesta função. Isto só dando uma chega para perceber também. Sim, pá, e aqui uma parte, pá, o contexto. Não tinha noção disso, porque nunca tive. Sim. Na Suécia é algo muito interessante. Eu acho que em todos os lados, estamos aqui a falar de futebol, mas acho que em todo lado a pessoa gosta de se sentir participativa, gosta de sentir que o que diz é ouvido, mesmo que não seja uma coisa que o treinador não concorde tanto, vamos discutir, vamos debater. Exatamente. E acho que, isso é a minha opinião, acho que isso é algo muito importante, porque eu também dou aulas de análise e tenho às vezes alunos que dizem que não conseguem ter essa voz tão ativa e às vezes são eles que fazem o relatório e não são eles que apresentam, sentem-se um bocadinho tristes porque não
não completam o trabalho que fizeram, e eu compreendo que já passei por isso, e acho que não completar também um trabalho que fizeste, acho que isto também aqui é uma parte, mas acho que é triste para eles também ficam tristes. Acho que tu disseste, foi, por acaso, foi bom ouvirmos isso, porque temos aqui uma... Por isso que eu digo que estas partilhas são boas, porque neste caso estás aí na Suécia e nós não temos muita noção do que se passa aí, claro, isso é fantástico. Claro, mas força, Tomás, desculpa. Sim, não. Foi mesmo só esta chega para também se perceber um bocadinho do contexto. Portanto, ao nível dos relatórios, mais uma vez vamos à questão das prioridades. A questão de uma preparação para um europeu, o grau de detalhe que vamos no relatório será sempre muito maior. E quando falo do grau de detalhe, podemos ir ao mínimo de tendências de golos marcados, por exemplo, períodos do jogo em que os golos acontecem. Mesmo análise dos nossos próprios jogadores e do adversário em termos individuais, que tipo de competição é que o jogador jogou, se enfrentou, que tipo de jogador é que ele enfrentou nos últimos 2, 3 jogos, porque lá está, se estivermos em dúvida entre 2 jogadores, vamos se calhar dar prioridade ao jogador que já enfrentou aquele jogador e que achamos que poderá tirar mais proveito desse tipo de situação. De resto, normalmente utilizamos sempre uma base, e aqui mais uma vez a Federação dá-nos a abertura grande para organizarmos o relatório da forma como achamos que devemos fazer. Eu gosto muito de começar um bocadinho pela identidade da própria seleção. Porquê? Porque eu acho que depois o relatório vai se desenvolver muito por aí. Naturalmente, se tivermos e dando um exemplo concreto, se estivermos a olhar, por exemplo, para uma seleção da Turquia, isto falando ao nível jovem, uma seleção que normalmente é sempre muito compacta defensivamente e que sai muito para o contra-ataque porque se sente confortável dessa forma, depois é fácil de elaborar o relatório tendo em conta esse padrão que é, no fundo, a identidade da própria equipa. Depois, o que fazemos, muito da nossa função não é dizer que eu acho que se deve fazer isto ou que se deve fazer aquilo. O que nós tentamos é apresentar todos os cenários para que depois o treinador possa tomar uma decisão de dizer não, nós vamos desta forma porque os nossos jogadores são X e porque achamos que devemos ir nesta fase da época, devemos ir desta forma. E então o que nós preparamos é, se formos desta forma, o adversário vai-nos fazer isto e vai-nos trazer estas dificuldades e nós vamos ter estas possibilidades. Se formos da forma Y, o adversário vai fazer isto e nós vamos ter estas possibilidades também. Portanto, sempre de uma forma muito abrangente para que o treinador tenha todas as portas abertas para dizer não, nós vamos desta forma. Agora, claro que depois poderemos, e eles muitas vezes querem que nós venhamos com soluções. Faz sentido. Exatamente. Vimos de que forma é que tu achas que nós deveríamos ir? Agora, lá está, e não me repetindo muitas vezes, vamos à questão de prioridades. A torneio agora de 4 nações, o foco será sempre muito mais em nós, porque é o nosso processo que nós queremos desenvolver, são os nossos jogadores que queremos desenvolver, e então o foco será sempre muito, muito em nós. Quando formos para a parte da qualificação para o europeu, aí já teremos que meter muitas nuances ao nível do que o adversário faz, até para tirar proveito dos passos que se vão abrir, dependendo da forma como o adversário se apresentar. Sim, mas... Sim. Força, continua. Não, diz. Mas isto agora quer ser muito também a tua opinião. Eu sei que depois pode variar de contexto para contexto, eu sei isso, que é o tempo que nós estamos com eles no escritório, ou não é bem escritório, mas na palestra, agora que temos a apresentar o relatório. Tu gostas mais de apresentar fracionado, imagina por fases, ou és daqueles analistas, treinador, que também és treinador, que gostam de apresentar mais tudo junto para não estar tanto, para fazer tantas paragens durante uma semana com os jogadores? Fala-nos um pouco sobre isso, qual é a tua opinião e porque é que achas que tem mais vantagem uma do que outra? Eu sei que muitas vezes varia porque
varia pela competição, neste caso pela seleção que estás, não tens muito tempo, mas certeza que tens aí uma situação que tu priorizas mais, que gostas mais. Uhum. Olha, João, é importante para nós, e depois lá está, falando do contexto de seleção, o que acontece muitas vezes é, nós temos o jogo, portanto, tentamos logo nesse dia que o nível de esforço, ou nível de carga, seja semelhante para os jogadores que jogaram e para os jogadores que não jogaram. No dia seguinte, se formos ao campo, será coisas muito, 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 muito básicas, porque lá está, depois põem-se aqui muitas questões, que é a questão da relação com os clubes. Nós temos que ter um cuidado extremo ao nível da carga que damos, Claro. porque caso contrário poderemos ter problemas. E então, no dia seguinte, como eu estava a dizer, costumam ser coisas sempre muito leves. O que nos leva a que, na prática, tenhamos sempre um dia, máximo 2 dias para preparar o próximo adversário no campo. É curto. É sempre muito curto. Portanto, o que nós temos muita atenção é, naquele relatório que eu apresento ao selecionador, o relatório é extremamente extenso. Depois vamos definir quais são as prioridades para aquele jogo, o que é que queremos fazer, e então pegamos ali em 2, 3 coisas que queremos trabalhar com a equipa e que achamos que podemos tirar proveito daquilo. O que é muito importante para nós é trabalhar coisas em que nós podemos controlar, porque depois muitas vezes podemos dizer, mas eles fazem aquilo, mas a gente consegue controlar aquilo. A gente se calhar não temos controle sobre aquilo, nem conseguimos prever que aquilo realmente vai acontecer. Agora, se nós detectamos, por exemplo, que o adversário na defesa à área se marca homem a homem, esse é um padrão que nós sabemos que vai acontecer, independentemente se o adversário se apresenta com 5-4-1 ou se apresenta com 4-4-2, nós sabemos que dentro da área será um padrão que eles vão apresentar. Portanto, é nesse momento que nós vamos trabalhar com a nossa equipa e, portanto, no momento que nós estamos no último terço, vamos no treino representar esse tipo de situação e de que forma é que nós podemos tirar proveito desse comportamento. Porque lá está, sendo um padrão que eles já mostram, eles não vão mudar aquilo de um dia para o outro. Agora, ao nível de sistema, a coisa pode mudar. Portanto, nós não nos focamos muito no que eles fazem ao nível de sistema, porque lá está, o sistema é muito mutável e podem mudar. Tomás, o sistema é importante, mas depois é as dinâmicas. Não é? Então, muitas equipas que partem de um 4-4-2, mas depois vamos a ver. É muito por aí. Depois tentar perceber aquele tipo de padrões que nós sabemos que vai acontecer. O que é que pode ser? Por exemplo, a linha média tem muita tendência de saltar na marcação homem a homem. Portanto, nós sabemos que isso vai ser no 4-4-2, no 5-3-2, no que quer que seja. E esse tipo de situações nós podemos controlar. Ponta de lança do adversário que vem sempre, ou que parte sempre das costas do central, para aproveitar depois o espaço à frente do central. Se há sempre essa tendência, então nós temos de trabalhar com os nossos centrais para estarem despertos para esse tipo de situação, porque é um padrão de comportamento que vai acontecer. Portanto, esta chega foi mais para tentar levar a que o nosso trabalho com os nossos jogadores é sempre muito de trabalho realmente com os jogadores, porque nós queremos que os nossos jogadores se desenvolvam. E então, esse é o principal foco, só com algumas nuances do que o adversário faz ao nível do seu padrão, não do seu sistema, porque, lá está, o sistema é sempre muito, muito mutável. Sim, e eu sou muito apologista disso, porque nós podemos estar num 4-3-3 e não quer dizer que tem que ser os laterais a dar a tal largura, eu posso pôr de um lado um lateral do lado um extremo, e eu acho que isso é mais importante do que a estrutura. Claro que temos sempre que partir de uma estrutura, mas a estrutura pode ter uma variabilidade muito, muito grande. Isso é o mais importante, concordo, e acho muito interessante o que tu disseste. Tomás, no treino, quais são as tuas funções no treino? Falamos um pouco também. Olha, vai variando muito com o selecionador. E aqui, se calhar, lá está, poderão haver federações que têm um padrão de comportamento, será sempre assim. Aqui na Suécia, mais uma vez, fruto da sociedade e da forma como as empresas estão organizadas, nós temos muita flexibilidade dependendo dos selecionadores e dependendo também do grau de confiança que eles têm connosco.
Posso dizer que, por exemplo, com o treinador do Sub-19, tanto masculinos como femininos, eu tenho muita autonomia dentro do treino. Portanto, nós filmamos o treino normalmente com o drone. Nós anteriormente definimos logo onde é que vão estar os exercícios para que eu possa estar preparado e ponha o drone lá em cima na altura certa para captar as imagens que procuramos. Agora mesmo durante o treino, os treinadores gostam de me envolver no exercício, gostam que eu esteja perto dos jogadores de forma individual. Portanto, normalmente marcamos ali 2, 3, 4 jogadores por treino, ou por exercício, desculpa, para que eu consiga estar perto e consiga estar ali a tentar desafiá-los um bocadinho ao nível desses tais problemas que podem surgir. Porque, mais uma vez, vamos à tal questão, que é o nosso foco é nos nossos jogadores. Nós queremos desenvolver aqueles jogadores e então, para isso, temos que os desafiar, temos que os levar de certa forma para que eles realmente pensem o jogo, percebam os problemas que vão viver e depois desafiá-los também para que eles percebam de que forma é que poderão ultrapassar esses problemas. Sim, interessante. É muito por aí. Sim, e por um lado faz sentido, na minha opinião, também o que acabaste de dizer, depender também muito do treinador, porque se tu vais variando de sub-19, agora estás no feminino, estás no masculino, acho que também faz sentido o treinador também, em vez de teres aquilo padronizado, uma regra que o analista tem que estar ou não tem que estar. Na minha opinião até faz sentido, e acho que isto é bem interessante para você pensar nisso, que é o treinador até gosta ou não gosta tanto, porque pode até achar que não é necessário, quer uma pessoa mais lá em cima, acho que interessante. Análise individual. Vocês fazem análise individual da prova, mostram muitos vídeos, imagina, filmam o treino, filmam o jogo. Sim. E muitas vezes vocês procuram mostrar aos jogadores, acham que não tiveram tão bem, não foi cumprida aquela função, devia ter estado assim. Fala-nos um pouco disso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós no contexto de seleção, nós praticamente ou dormimos alguma coisa, não dormimos muito, Já sabe. mas o estágio é praticamente assim, é muito trabalho individual com os jogadores, ao nível de funções, ao nível de comportamentos dos adversários, como é que poderemos ultrapassar aquele problema, se aquela decisão em treino foi a melhor, como é que podíamos levar as coisas de outra forma. Portanto, é sempre muito, muito assim. Agora, ao nível da análise do adversário individual também, eu não sei se ias pegar por aí sim, também, João. Exato. Aí nós temos sempre uma compilação ao nível de alguns parâmetros que analisamos por posição. Agora, não é imposto aos jogadores. Nós criamos ali uma pasta partilhada em que partilhamos com todos os jogadores. Temos acesso conseguimos perceber que, exatamente, nós temos esse acesso. Agora, as nossas decisões não são baseadas nisso. Não os vamos punir se não os virem, porque lá está, nós sabemos que os jogadores são diferentes. E acho que também não podes, na minha opinião também, acho que não podes punir. Porquê? Porque ele pode fingir que viu, tu ficas todo contente. Não, exato. Portanto, nós o que queremos é ter a consciência de que, se precisarem, está ali para eles. Agora, nós sabemos que os jogadores são diferentes. Nós pegando, por exemplo, não conhecendo o jogador a fundo, mas dando um exemplo, se calhar o Ricardo Quaresma, eu não faço a mínima ideia de se calhar de quantos vídeos do adversário é que ele viu, porque é um jogador muito espontâneo, é um jogador que gosta de imprevisibilidade, portanto, se calhar é um jogador que não liga tanto a esse tipo de coisas. Ao contrário de outro jogador que se calhar sente-se muito mais confortável se souber tudo o que o adversário faz. Portanto, nós passamos essa informação diretamente aos jogadores, logo desde o início. Se quiserem, está aqui. Se não quiserem, está tudo bem. E, portanto, ao nível do adversário, individualmente, essa é a forma como nós trabalhamos com os jogadores. Isso não difere muito dos clubes? Claro. Eu fazia análises, tinha ajudas que me diziam, mas será que me podes dar, disseste-me que eu vou apanhar este extremo que vem muito para dentro, será que me podes dar aí alguns recortes dele para eu perceber como é que eu posso anular? Já tive uns que nem bem inteiro, eu falo daquela posição que tem um determinado avançado. Claro. E eu centralmente comigo me diz, mas podes mostrar um outro vídeo para eu perceber como é que ele se posiciona, se ele vem buscar muito jogo, se não vem, disseste que ele é forte fisicamente, eu vi ali imagens que me deixaram a pensar como é que eu posso anular. Não, já tive situações deles
deles não virem. E eu acho que isso é interessante, porque não é se o obrigarmos, entre aspas. Ele diz, pá, eu se não vir, ele já vai para o de castigo, não me convoca ou isso, e vai lá, mete lá 10 segundos, já vi. E mostrou, aí ele viu, ou deixa a vida correr, nem hora para ele. Exatamente, E eu acho que exatamente. isso é Exatamente. importante. Estamos a dar uma ferramenta para eles. Eles depois veem se acham que é importante para eles, também já têm idade suficiente para Tal e perceberem se aquilo pode qual, ser útil tal e ou qual, não. tal e qual. Mas no jogo, funções que desempenhas, estás lá em cima, comunicas com o treinador constantemente, com o treinador, com o adjunto constantemente, Sim, vens cá sim. em baixo, envias vídeos, fala-nos um pouco. Sim, olha, nós ao nível da federação, e depois lá está, recursos diferentes para níveis diferentes, nós com as seleções jovens não temos possibilidade de enviar imagem para baixo. Também não é prioridade da federação. Isto foi definido pela federação. O que é que nós fazemos? Portanto, eu filmo, ao mesmo tempo, normalmente tenho uma pessoa para filmar e depois eu codifico o jogo em direto. Estou em contacto sempre com o treinador adjunto. Eu não sou uma pessoa, e também definimos isso em termos de equipa técnica, eu não sou uma pessoa que gosto de estar sempre a falar, porque eu acho que Mas, estar ó, sempre a Tomás, também falar... se estivermos sempre a falar, o que é que vamos dizer? Não, exatamente, Estás a relatar o jogo, é? exatamente. Exatamente. Portanto, e até porque outra pessoa depois acaba por perder um bocadinho a capacidade de decisão e fica ali um bocadinho bloqueada. E nós tendo a equipa técnica funções bem definidas no banco de suplentes, enquanto o treinador principal está focado na bola, depois o treinador adjunto está focado na zona portanto, na zona sem bola. Depois o outro treinador adjunto terá ali outra função, mas normalmente mais individual. Normalmente nós definimos períodos e normalmente temos ali à volta de 3, 4 períodos de intervenção durante a primeira parte, em que o primeiro é para analisar se realmente o adversário está a fazer o que nós esperávamos que o adversário fosse fazer, de acordo com os padrões. Depois, a partir daí, tomar uma decisão relativamente à adaptação que faremos ou não a esse tipo de situação. Depois, a seguir no próximo período, fazemos a análise do que é que aconteceu, se nos adaptamos, se não nos adaptamos, se teremos de tomar outra decisão. E depois a parte final é para falar um bocadinho sobre os clipes que poderemos mostrar ao intervalo. Portanto, depois ao intervalo, normalmente eu vou lá abaixo, fazemos a conexão do computador, os clipes já estão marcados, já estão preparados. Mostrar ao jogador, nem sempre, e aqui é importante porque normalmente é o selecionador que toma a decisão de que ou mostramos ou não mostramos, dependente do clima, dependente da tensão, dependente do resultado, dependente da prioridade, e aqui andamos à volta da prioridade muitas vezes. Na segunda parte acaba por ser a mesma coisa, com exceção da visualização de clipes, porque na parte final depois passamos na análise do jogo. Portanto, ao nível do jogo costuma ser muito, muito por aí. Sim, mas concordo plenamente, porque eu também tenho muitas vezes falado essa questão aqui. O que é que eu falo durante o jogo? Tenho que estar a falar muito. E não tens de falar muitas, porque se tu estiveres a falar muito é quase, primeiro estás, é como disseste, não é? Cada um tem as suas funções, estás aqui a falar muito, estás a distrair, porque chega a uma parte, o que é que tu vais estar a dizer? Eu acho que já nem é tanto passar a informação, é mais libertaste, não é tanto aquela informação que estás a passar. Por isso eu concordo, e depois também, aquilo que falaste de levar o intervalo, acho que é essencial. Depois, claro que na segunda parte já não é levar, mas sim passares uma boa informação. Mas estamos aqui a chegar perto do fim, porque isto também vai para o podcast e não gosto de ser muito extenso. Coloco-te esta questão: o que é que tu fazes quando não há os torneios ou a competição? Qual é o teu outro trabalho aí dentro da seleção? Olha, nós para já é preparar o próximo, portanto codificar jogos, perceber quem são os adversários, como é que definir prioridades com o selecionador, é a prioridade da nossa equipa ou a prioridade é analisar também o outro adversário. Depois nós, para além disso, também somos coordenadores do curso de análise da Federação. Portanto, nós temos sempre todos os anos um curso de análise da Federação em que as pessoas aqui, treinadores aqui da Suécia podem concorrer, e depois temos vários módulos
em que cada um de nós apresenta. Isso somos responsáveis por fazer essa coordenação. Depois também temos que ir à semelhança do que há em Portugal nas diversas associações. Cá também há, à volta do país, diversas associações. E então nós temos que... Isto aqui, quando falo de associação, falo da Associação de Futebol de Lisboa, de Setúbal. Sim. Exato. Portanto, nós somos responsáveis também por ir a essas associações para falar para dar seminários, para ter conferências. Portanto, muito trabalho educativo também, porque grande parte do nosso trabalho, e isso está definido no nosso contrato, grande parte do nosso trabalho é com as seleções, mas também grande parte do nosso trabalho é com a comunidade, é com os restantes treinadores do país, porque o trabalho é muito mais abrangente e o principal objetivo também é desenvolver os treinadores para que cada vez se olhe para o jogo de forma diferente, se olhe para o jogo de uma forma mais perto do que a Federação procura, e esse também é muito do nosso trabalho. Sim, faz sentido. Outra vez faz sentido. Partilhar, ouvir. Sem dúvida. Nós ouvimos como é que o outro olha para o jogo. Eu aqui até já vi assim, mas deixa-me aqui umas luzes que eu não pensava esse princípio ou indicador assim, e eu acho que isso é o mais importante do que estamos aqui a fazer hoje. Eu acho que isso é o mais importante. Muitas das vezes, mas nós não é que nos estejamos a perceber aquele determinado tema, é que vamos ouvi-lo por outra pessoa e dizemos, ele falou de coisas que eu sabia aquilo, mas fez-me pensar de outra maneira, que é algo que eu vou mudar no meu jogo. Quando um treinador está numa equipa, ele diz, eu não sou um jogador, muitos ficam parados e ficam ali, como é que vamos arranjar como é que não temos dinheiro para contratar aquele, e os treinadores pegam no plantel e conseguem arranjar ali uma solução para encaixar ali de maneira diferente. Eu lembro do Mendy do City e saiu, o que é que ele fez com o lateral? Bem para dentro. Mas são coisas que também são interessantes. Em termos de... Tu vais também ver os jogadores da seleção, ou é algo que não cabe muito no teu trabalho? Sim, olha, normalmente análise ao vivo são os selecionadores que fazem. Agora, o que eles fazem muitas vezes é delegar para nós alguns jogadores que eles querem que nós analisemos. A maior parte das vezes jogadores que possam entrar em futuras convocatórias, mas que ainda estão ali muito naquela linha de ou sim ou não. E então eles gostam que nós olhemos para esses jogadores, que façamos a análise desses jogadores, depois também, evidentemente, o relatório do porquê de ou sim ou não, e depois apresentar isso ao selecionador. Portanto, análise individual também o fazemos. Em termos, agora aqui, Tomás, eu sei que ninguém está a dizer que não estás contente aí, mas tu pensas voltar a algum... Não, eu sei que tu és novo, ou clubes, eu sei que ninguém está a dizer que não estás a gostar de estar na seleção da seleção, não é nada disso, mas também para perceber as tuas perspectivas, os teus sonhos um bocadinho, porque às vezes eu coloco estas questões e os treinadores, analistas, os scouts, no guarda-redes dizem, estou muito bem aqui, e eu não estou a dizer que não estás bem aí, ok? Não é nada disso, mas certeza que também tens sonhos de experimentar novas ligas, certeza, novas competições. É isso que eu te coloco, não é que vais sair daí amanhã ou daqui a um ano, não é isso que a questão, claro. Qual são os teus sonhos também que gostavas de atingir num futuro próximo ou até longínquo, não é isso que está muito em questão? Olha, João, eu felizmente, eu nunca na vida pensei em sair de Portugal, para ser sincero, e neste momento já vivi em 5 países diferentes. Portanto, eu sempre olhei para cada desafio como uma oportunidade de crescimento, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Portanto, a ambição que eu tenho, eu trabalhei e continuo a trabalhar todos os dias como treinador. Neste momento sou treinador especialista em análise, mas continuo a ser treinador, e esse é o meu principal objetivo para futuramente voltar ao treino, porque é realmente o que me apaixona. E quando eu disse que estava feliz era porque também tenho essa possibilidade de estar no campo com os jogadores e de desempenhar essa função. Agora, sem dúvida que o principal objetivo a longo prazo será voltar ao campo, ao treino, seja como treinador principal ou como treinador adjunto. Agora, quando é que vai acontecer, não faço a mínima ideia. Mas é isso. Se será aqui, se será em Portugal, se será na Arábia, se será na China, não faço a mínima ideia.
Agora, se surgir e se for vantajoso para mim e neste momento para o meu filhote, que também é importante, sem dúvida que será equacionado, porque é realmente um objetivo de carreira. Claro, mas quando eu estava, é como tu disseste, quando faço a questão, não é pá, Claro, estás claro, farto aí, queres ir amanhã embora, não é isso nem claro, questão. Porque claro, claro, até claro. podias estar cansado e a proposta que surgir amanhã, como disseste, não sei vantajoso nem para ti. Agora tens um filho, tens Sim, sim, claro, família, não podemos pensar só em nós e poder nem claro. ser. Pá, eu quando digo isto é o que é que eu gostava de fazer. Muitas vezes estamos num emprego, estamos bem ali, mas às vezes aparece muito isso. Afinal, ficas muito indeciso naquela proposta, afinal é porque ali estavas contente, mas afinal podes ficar ainda mais contente Exatamente, num exatamente, clube. És um treinador, como exatamente. disseste, és um treinador, mas um treinador do mundo. Já tiveste em 5, não sabes o que vai acontecer, mas sabes que és treinar, que gostas de estar no treino, e isso é o mais importante. Tomás, agradecer-te imenso, pá, gostei bastante da tua partilha aqui. Faz-nos abrir um pouco aqui os nossos horizontes, as nossas ideias de pessoas que também estão lá fora, neste caso o Tomás, e isso é muito interessante, por isso agradecer a ti e às pessoas. Amanhã coloco isto no Spotify para quem não ouviu ou para quem quer rever, mas desejo todo o sucesso, quer individual e depois profissional. Vamos falando. Um abraço João, e um abraço a todos. prazer enorme e um grande abraço a todos. Tudo bom. Obrigado, Tomás. Um abraço.